Bom, pessoal, então estamos no segundo bloco da nossa aula aqui do dia 14/8, falando dos contratos de leasing, né? E aí queria dar falar assim, eu dei uma pesquisada aqui, vou pesquisar um pouco mais, mas pesquisei aqui agora na hora do intervalo e não achei nada diretamente ligado a essa questão do valor mais baixo, né? Mas eu vou olhar isso digamos, do valor abaixo de US$ 5.000 ou de pequeno valor, dando uma referência. Eu não encontrei, mas se eu localizar, eu vou passar para vocês. Mas vamos lá. Então, a gente estava falando aqui, antes do intervalo, que o arrendatário aqui, então, ele pode decidir não reconhecer esses arrendamentos, ou seja, reconhecer ali como despesa, reconhecer direto como resultado, se o arrendamento for de curto prazo, ou seja, inferior a 1 ano, e se o arrendamento para o qual esse ativo subjacente é de baixo valor, né? Ou seja, digamos assim, esse ativo, né? Aqui acho que ele dá uma indicação, arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. Então, é quando o ativo tem um baixo valor, tá? Então, quando você faz uma alocação de um ativo de baixo valor. Enfim, não consegue dar uma referência para a gente. Mas vamos lá. Ó, a gente tem. Então, se o arrendatário decidir, então, não aplicar os requisitos dos itens 22 a 49, esses itens ele fala do arrendamento financeiro, tá? Reconhecendo o ativo, reconhecendo o passivo, enfim, esses itens ele fala de reconhecimento financeiro, de leasing financeiro. Ó, arrendamentos de curto prazo ou arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor, o arrendatário deve reconhecer os pagamentos de arrendamentos associados a esses arrendamentos como despesa em base linear ao longo do prazo do arrendamento ou em outra base sistêmica. O arrendatário deve aplicar esta outra base sistêmica se essa base representar o melhor padrão do benefício do arrendamento. Normalmente, pessoal, que a gente tem o seguinte, se eu não seguir, eu tenho lá um bem de baixo valor ou algo que não tem 12 meses, basicamente o que a gente faz? Eu vou reconhecer de forma linear, constante, dentro do período que está definido ali para mim, certo? Vou fazer isso e vou considerar essas despesas normalmente em base linear. Dificilmente a gente muda a base, tá, pessoal? Ou seja, pode ser que eu tenha uma base diferente para reconhecer esses gastos mês a mês? Sim, pode ser que você tenha, mas não é o comum. O comum é você considerar em base linear, tá? Que, digamos assim, é o mais simples, é o mais objetivo, e também tem a questão normalmente fiscal, tal, porque como muitas vezes a gente não consegue identificar o padrão de consumo ou de geração de benefício desses ativos, a gente vai lançar isso como se diz, flat, né? Constante, tá? Esse é o padrão mais comum que a gente tem. Bom, então ele fala, se o arrendatário contabilizar arrendamentos de curto prazo, aplicando o item 6, que é este item aqui, esse aqui é o item 6, o arrendatário deve considerar o arrendamento como novo arrendamento para as finalidades desse pronunciamento, se, ou seja, então eu tenho lá um contrato no qual eu estou considerando os pagamentos mensais, mês a mês, estou lançando como despesa. Se eu reconheci, ou se eu definir utilizar esse procedimento, caso houver uma modificação do arrendamento ou houver qualquer alteração no prazo do arrendamento, por exemplo, o arrendatário exercer uma opção não incluída anteriormente em sua determinação, ou ele tem uns 6 meses, você prorroga esse prazo, enfim, então o que vai acontecer? Você está reconhecendo como leasing operacional. Houve alguma modificação desse tipo, então você vai considerar como um novo arrendamento, tá? Um novo contrato. E aí, você precisa rever esse contrato para ver se ele continua sendo operacional, se ele continua dentro daquelas exceções ou se ele passa a ser um leasing financeiro. Então, por isso que essa, digamos, revisão do contrato, como ele fala aqui, né, essa alteração no contrato, se ela muda a forma ou se ela muda, digamos assim, o reconhecimento, ou deveria mudar o reconhecimento desse ativo. Fora isso, continua do jeito que está, né? Agora, vejam que aqui ele começa a falar, então, a identificação do arrendamento. Então, são os itens aqui
para ver se a gente tem um arrendamento ali e como que ele é esse arrendamento. Então, isso aqui está um pouco dentro daquela pergunta que o Alex tinha feito, né, no início, no primeiro bloco. Ele falou assim, então se eu não tiver o valor residual, em tese nós estamos falando aí de um leasing operacional, né, alguma coisa assim. Aí eu falei para ele, não, depende. Então vamos ver agora, porque ele vai entrar nesse depende aqui, tá? Ele vai falar assim, ó. Então, na celebração de contrato, a entidade deve avaliar se o contrato é ou contém um arrendamento. Então, a gente tem que ver se ele é um arrendamento ou se ele contém um arrendamento. Porque muitas vezes ele tem mais de um item dentro desse contrato e o contrato inteiro não é leasing, é só uma parte. Às vezes a gente pode achar, né, que tem um contrato de leasing ali e ele não tem, porque de repente ele não vai ter as características que a gente vai ver aqui. Então, a gente precisa fazer essa avaliação, beleza? Ele fala aqui, ó, então o contrato é ou contém um arrendamento, então se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Então, se ele é ou contém alguma cláusula, algum item, algum processo, alguma coisa dentro do contrato que ele vai transmitir o direito de uso, né? Ele fala ali o direito de controlar o uso, né? Ou seja, o direito de uso deste ativo, transferindo riscos e benefícios, basicamente, então, existe ali um contrato de arrendamento, tá? Existe um contrato de leasing. Bom, aí ele fala aqui, o período de tempo pode ser descrito em termos de quantidade do uso do ativo identificado, por exemplo, o número de unidades de produção. Quando eu falo isso daqui, então a entidade deve reavaliar se é ou contém um contrato de arrendamento somente se os termos de condições do contrato forem alterados. Beleza, então basicamente esse item de baixo ele reforça o item anterior. Então eu vou reavaliar o contrato, se tem um arrendamento, enfim, se houve algum tipo de alteração. Mas o que eu quero falar é esse item primeiro aqui. O período de tempo pode ser descrito em termos de quantidade de uso do ativo identificado, né? O que quer dizer isso daqui? Normalmente, a gente faz um contrato de leasing, a gente pensa em termos de tempo, né? Esse contrato é 2 anos, 3 anos. Mas eu posso fazer um contrato de forma diferente. Vamos pegar o exemplo da Lilian. Lilian tinha falado assim, a gente tem aqui um contrato de locação e esse contrato de locação ele está ligado à máquina de Xerox, né? Máquina copiadora, vamos falar assim. Muito bem. Eu posso fazer um contrato desse tipo, não em termos de tempo, né? Não em termos temporal, mas em termos de, por exemplo, quantidade de cópias que se tira. Né? Posso fazer em termos de quilometragem, eu posso fazer em termos de tempo, né? Posso fazer em termos de quantidade produzida, eu posso utilizar diversos itens que, se a gente for fazer a relação, pessoal, nós vamos ver que esse parágrafo está relacionado com o que diz lá no CPC 27 de imobilizado, que ele diz assim, eu posso depreciar o bem pela vida útil, tal, mas eu vou medir a vida útil, pode ser pelo tempo, pode ser pela quantidade de horas, pode ser pela produção, enfim, pode ser, tem vários fatores que você pode utilizar como esquema para fazer a depreciação, tá? Lá no CPC 27. Aqui nós estamos falando que eu posso reconhecer esses contratos de leasing, né, considerando, digamos assim, essa vida útil, esse tempo que eu vou utilizar, não necessariamente no tempo em si, o contrato tem 2 anos, o contrato tem 1 ano. Eu posso fazer isso em função dessa quantidade, desse número de unidades de produção, por exemplo, tá? Bom, a gente tem aqui a separação de componentes do contrato. Como eu disse, se a gente olhar esse slide anterior, ele vai falar assim, deve avaliar se é ou contém um arrendamento. Então, aqui ele fala para a gente separar esses componentes. Porque, gente, como eu falei, quando você pega um contrato de um cliente, às vezes um contrato de financiamento, às vezes ele fez uma operação com o banco, você vê lá o pagamento lá no extrato, você está fazendo a contabilidade, você vê o pagamento no extrato. Aí você fala assim, puxa, me manda esse contrato. Aí você vai ler o contrato, a hora que você lê aquele contrato, você vai
ele não vai estar escrito, muitas vezes, contrato de arrendamento mercantil. Não necessariamente isso vai estar escrito lá, certo? Mas seria necessário você identificar se ali tem ou se ali é um contrato de arrendamento, tá? Não é algo, digamos, tão simples assim. Mas se tiver, pessoal, tiver mais de um item, mais de um componente, a gente precisa separá-los, porque, ó, para o contrato que é ou contém um arrendamento, a entidade deve contabilizar cada componente de arrendamento dentro do contrato como arrendamento separadamente de componentes de não arrendamento, certo? Isso significa que eu posso ter efetivamente uma venda ou eu posso ter um contrato de leasing. Eu posso ter um elemento, um componente desse contrato que é leasing, que é arrendamento. E aí eu vou contabilizar separado. Aquilo que é venda, eu lanço lá conforme o CPC 47, receita, e aquilo que é arrendamento, eu vou contabilizar como arrendamento, tá? Bom, então como é que a gente separa? Então, aqui ele fala só do arrendatário, né? Ó, para o contrato que contém um componente de arrendamento e um ou mais componentes adicionais de arrendamento ou de não arrendamento, como eu disse, pode ter duas coisas, o arrendatário deve alocar a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base no preço individual relativo do componente de arrendamento e no preço individual agregado dos componentes de não arrendamento. Ou seja, pessoal, aquilo que é contrato de leasing, imagino que você tenha o seguinte, você tem 3 itens dentro de um contrato. 2 deles estão relacionados a, sei lá, uma venda, uma prestação de serviço, e um deles é um contrato de leasing, um contrato de arrendamento que você conseguiu identificar aqui. Perfeito. Uma vez identificado isso, eu vou ter que separar. Muitas vezes, no contrato é um preço só, pessoal. No contrato você tem ali um preço só para esses 3 elementos. Só que você precisa separar. Um deles vai ser compra de mercadoria, né, seja para revenda ou para imobilizado, outro prestação de serviço e outro contrato de leasing. Então, né, agora que a gente entende lá, ele vai falar assim, ó, então, que contém um arrendamento ou mais, não sei o quê, o arrendatário deve alocar a contraprestação no contrato de cada componente de arrendamento com base no preço individual relativo do componente de arrendamento e no preço individual agregado dos componentes. Então, eu preciso saber os preços individuais desses itens, tá? E, normalmente, a gente tem assim, vamos supor que o preço total dá 30 mil, só que o preço individual dá 40, certo? Porque individualmente, se você for adquirir cada um desses itens, ele vai ficar mais caro. Então, por isso que ele fala, eu preciso fazer essa relação, essa análise relativa. Então, eu preciso fazer essa consideração relativa. Então, ao preço daquilo que é o contrato de leasing, daquilo que são os outros itens. Então, um contrato, a parte relativa, e a outra parte considerando aqui o preço global, né? O preço individual agregado, tá bom? De qualquer maneira, pessoal, eu preciso saber qual é a parte do arrendamento. E aí a gente precisa fazer um cálculo, é uma regra de 3? Não, precisa fazer uma proporção. Tenho 3 itens, individualmente cada item custa tanto, dentro do contrato você tem uma redução, ou não, né? Se não tiver redução, você já vai saber. Mas aí, se tem essa redução, eu preciso, então, ver qual a proporção de cada um desses itens para saber o meu valor individual. Isso é o arrendatário que vai fazer, né? Ó, o preço individual relativo do componente e de não arrendamento deve ser determinado com base no preço que o arrendador ou fornecedor similar cobraria da entidade por esse componente ou componente similar separadamente. Viu o que eu falei? Eu precisaria saber o preço individual de cada um desses itens, tá? Porque aí eu consigo saber qual seria o valor do meu arrendamento, qual seria, digamos assim, a parte que eu devo reconhecer que está sujeita a essa norma como arrendamento. Ó, se o preço individual observável não estiver imediatamente disponível, que às vezes não está, o arrendatário deve estimar o preço individual, maximizando o uso de informações observáveis, né? Então, o que a gente tem que fazer? Eu preciso pegar lá. Às vezes a gente tem no contrato
ou melhor, determinado produto, facilmente você joga aqui na internet, por exemplo, você consegue saber o preço na própria loja que você está adquirindo, ou na hora que você fecha lá esse contrato nessa empresa que você está fechando, o próprio vendedor fala, não, esse item individualmente custaria tanto, esse item individualmente é tanto. Então você já vai saber. Tá? Se você não sabe, ele fala que se não está disponível, mas às vezes está disponível na internet, é muito fácil saber. Tá? Agora, se você é um item muito específico, você não tem como saber, aí é diferente. Tá? Então, aí nesses casos, eu vou ter que buscar isso de forma alternativa, buscar isso no mercado, enfim, maximizando o uso de informações observáveis, aquelas informações que eu consigo a qualquer momento buscar ter essas informações. E não simplesmente, porque o fulano me disse, porque o Beltrano me disse. Isso não vai agregar muito, não vai adiantar muito, tá? Então, isso que nós falamos para o arrendatário. Para o arrendador, que é quem está entregando, concedendo o bem, para o contrato que contém um componente de arrendamento em um ou mais componentes adicionais de arrendamento ou de não arrendamento, o arrendador deve alocar a contraprestação aplicando os itens 73 a 90 do CPC 47. Ou seja, vamos detalhar. Só ver aqui. Tá. Então, para o contrato que contém um componente de arrendamento ou de não arrendamento, então, o arrendador deve alocar a contraprestação aplicando os itens 73 a 90, gente, ele vai falar que, vamos lá, você tem, eu estou vendendo, teoricamente, estou fazendo a venda de um bem, vamos falar assim, a prazo, porque se é leasing, eu vou pagar isso ao longo do tempo, para o determinado cliente, beleza. Então, eu sou o arrendador, eu sou quem está vendendo. Então, como é que eu vou contabilizar isso, pessoal? Eu vou creditar receita, né? E vou debitar contas a receber, porque não deixa de ser uma venda. Eu posso fazer isso de uma única vez, certo? E aí, à medida que eu vou recebendo mês a mês, eu vou baixando meu contas a receber. Mês a mês eu vou recebendo, baixo meu contas a receber. Mas, naquele momento inicial, em tese, eu fiz a venda, eu já transferi o ativo e aquele ativo não volta mais para mim. Então, ali houve uma venda, eu já preciso reconhecer, então, no meu balanço, tá? Já preciso fazer esse reconhecimento. Então, esse item 73 a 90 do CPC 47, ele fala que eu vou recebendo. Aqui ele diz assim, é uma venda ao longo do tempo. É basicamente o termo que ele usa lá, tá? Bom. Professor, pode falar. Só voltando no outro tópico que o senhor estava falando. Se eu tenho uma alocação que varia de acordo com a produção, por exemplo, eu faço uma alocação de um pallet que varia de acordo com a produção e mensalmente eu tenho valores pagos diferentes. Então, eu não conseguiria aplicar esse CPC, né? Peraí, como é que é? Deixa eu entender. Por exemplo, eu tenho uma alocação de um bem, só que eu pago todo mês valores diferentes por conta da minha produção. Eu estimaria isso, eu teria que fazer uma estimativa, sei lá, de um ano e fazer uma proporção para eu ativar e criar meu contas a pagar. Como eu faria isso? Porque não é mensal, não é um valor fixo mensal, né? Varia muito de acordo com o que eu preciso. Eu acho até que você tinha comentado isso já comigo, Sim. né? Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Deixa eu pensar uma situação em Tem que... mais alguns casos desses aí e vai mudando de acordo com o contrato. Vamos lá, deixa eu entender um pouquinho o que você está falando. Dá um exemplo mais claro, assim, o que é exatamente do que nós estamos falando? Por exemplo, eu tenho alguns. Eu tenho a locação de pallet, eu tenho a locação de tanque para colocar O que você tinha falado comigo era dos pallets, líquido. né? Então, assim, às vezes, tem um contrato, eu tenho um contrato aí para um prazo determinado, e de acordo com o que eu vou precisando, eu alugo 1, 2, 3. Aí mensalmente eu pago, só que eu pago, às vezes eu pago 20 mil, outro mês vai ser 40. Aí vai ser de acordo com o que eu vou necessitando. No contrato não está especificado o O valor, passivo. né? É de acordo com a minha produção. Tá. Mas você fecha um contrato. Então, vamos lá, mas vamos ver. Então, aí entra a análise do contrato. É isso que é o difícil. Uhum, E aí, pessoal, a Daiane vai falando para a gente vai, vamos não só ajudar a Daiane, mas ajudar o nosso entendimento. Vamos lá. Esse contrato é de quanto tempo, Daiane?
Lá no último que eu peguei, indeterminado, professor. Não tinha um Um final. período. É um período. Tá. E aí você tem o direito de uso desses itens. Isso, tenho. Tá. E se você, vamos supor, você está alugando, mas você poderia comprar e registrar eles no seu imobilizado. Não Ou sei. se o Eu seu cliente... acredito que não. Não. O tanque não. É da empresa. Eu só loco, mando para o meu cliente e depois volto para a empresa que me locou. Tá bom. Não, mas no caso dos pallets, por exemplo, quando você O adquirir... caso do pallet, se acontecer alguma coisa, eu sei que a empresa paga. Ela Tá, tem um. Mas não tem nada referente à compra, só de locação mesmo. tá bom. E por quanto tempo você usa esses pallets? Bastante tempo. Bastante tempo. Tá. E qual é a vida útil desses pallets, por exemplo, ou do tanque que seja? É boa pergunta, professor. Tem que Então, analisar tudo isso, né? sabe por quê? Por isso que ele fala lá no início que não é só a questão do contrato. E por isso que eu Sim. disse, gente, isso que a Daiane está falando, pessoal, no meu entendimento, uma das partes mais difíceis de a gente identificar se você tem um contrato. Eu não sei se está claro isso que eu estou falando, né? Porque assim, primeiro, quando eu adquiro, quando a Daiane, por exemplo, pega esse pallet, tá? Todo mundo sabe o que é pallet, né, pessoal? Pallet são aqueles. Tem vários tipos, né? Mas são aquelas coisas que você coloca equipamento, máquina, tal, não sei o quê, peça para transporte, né? Para carregar, né? Tem aqueles pallets de madeira que às vezes você pega aquele monte de caixa em cima que você tem, você coloca em cima daquele tablado de madeira, aquilo também é um pallet. Tem aqueles que você coloca os vidros, mármore, aquilo também é pallet. Tem um monte de tipo, né? É isso aí, né, Daiane? Eu não sei qual que é o tipo lá que Isso, vocês é têm, isso mesmo. mas assim. Então, imagina o seguinte: primeiro, você tem um contrato que você não tem um prazo, tá certo? Beleza. Ah, o valor varia todo mês. Você tem Todo uma, mês. uma, uma estimativa de valor, porque depende, se eu produzir mais ou produzir menos. Bom, então, neste item, cairia naquele que a gente leu agora há pouco aqui, dizendo que eu não preciso ter um valor fixo todo mês. Eu posso fazer em função da minha quantidade. Então, o fato de o valor não ser fixo não quer dizer que não seja um contrato de leasing. Então, pode ser, tá? Agora é o seguinte, precisaria ver qual é a vida útil desses pallets. Uma coisa que levaria em consideração. E quanto tempo você usa. Porque é assim, você pode não ter valor residual, pode ser que você não pague nada para ficar com esses ativos, mas você usa ele praticamente a vida útil dele toda. Então, se um pallet tiver uma vida útil de 10 anos, por exemplo, você faz um contrato e usa 10 anos, então você teria que mobilizar. Entendeu? Acabou. Então, nesse contrato, por não ter prazo determinado, seria 10 anos o meu prazo. Seria mais ou menos isso, por conta que eu utilizaria. Eu não tenho o tempo que eu vou utilizar, mas ele Sim, dura sim. 10 anos. Então, eu imobilizaria por um período de 10 anos, seria isso? Não, não. Os 10 Para eu anos. amortizar. Os 10 anos eu estou chutando aqui, mas poderia É, ser. Por exemplo, se você não tem esse prazo, se não há uma estimativa segura, eu usaria, por exemplo, o prazo da Receita. Quanto que o pallet na Receita Federal tem de vida útil? entendi. Entendeu? Ou o próprio seu cliente, se ele é um cliente, digamos assim, organizado, ele vai falar, ó, ele pode falar, você pode fazer as duas coisas, tá, Daiane? Na tabela da receita, com certeza tem lá tablet não, pallet. Ele tem a vida útil do pallet, isso é certeza. Aí você vai falar o seguinte, olha, sei lá, na tabela da receita é 10 anos, mas o meu cliente entende que esses pallets, a vida útil dele, o limite seria, sei lá, 5 anos, porque depois de 5 anos aquele pallet você não consegue mais usar, fica inseguro, você tem que jogar fora, certo? Então aí você conseguiria medir, ter uma estimativa de vida útil. Então você tem o direito de uso, você tem o valor que ele é variável, e aí o valor para você registrar, normalmente ele fala que teria que ser o valor à vista, né?
Então, se você fosse comprar esse bem, quanto seria? Uhum. Entendeu? Entendi. Ou basicamente seria assim. Vamos ver se ele vai dar o detalhamento um pouquinho mais para frente, mas eu seguiria nessa linha. Entendi. Agora, tem um outro detalhe também, né? Qual é, digamos assim, a relação custo-benefício? Porque às vezes você vai fazer todo esse levantamento. Sim. Vamos lá. É você que vai fazer ou é seu cliente? A princípio que deveria Eu fazer teria é que... ele. não, cliente. Pedir a informação para ele. Mas, assim, a análise, praticamente, eu tenho que fazer tudo, né? Isso, a análise é você. Eu tenho que... mas para eu buscar a informação é bem detalhado, professor. É bem complexo, que várias pessoas vão ter que me passar e, às vezes, eu não consigo... É igual o senhor falou, né? Escritório é meio complicado. Isso. Aí Mas você para vai eu ter ter... todas essas informações aí, você demandaria um bom tempo. aí cairia naquela coisa de aplicação impraticável, né? É, Você não consegue. Aí caberia, por exemplo, valeria a pena, de repente, na nota explicativa, se você for falar, você vai colocar na nota explicativa que você não consegue estimar, porque são, digamos assim, você tem muitos detalhes e como eu posso falar? A avaliação não fica tão clara, ou a avaliação para identificar se aquilo é operacional ou não fica, digamos, você não tem uma avaliação confiável, e por conta disso você prefere, então, utilizar como operacional. Eu entendo que esse seria o caminho, porque se você tem dificuldade, porque a gente tem outras normas que complementam essa. Então, primeiro, para eu registrar como ativo, eu preciso ter um custo mensurado de forma confiável. E precisa saber, e precisa ter certeza que o benefício vai ser gerado para a empresa. Então, nesse caso, você sabe o benefício, ele vai para a empresa, certo? Agora, qual é o custo? Ele varia todo mês. O que você poderia fazer é, digamos assim, então você tem uma vida útil estimada para aquele tipo de pallet, primeira coisa. Segundo, você tem uma estimativa de quanto você pagaria ou vem pagando, digamos assim, uma média dos últimos 2, 3 anos, 6 meses, 1 ano, sei lá, você faria uma média que você julga como confiável, e você fala assim, não, o valor em média que se usa se você tiver de 1 ano, ou pelo menos o ideal seria 2 anos, né? Porque você tem 2 períodos cheios, e aí se tiver sazonalidade na empresa, você consegue saber qual seria esse valor. Você tira a média e fala assim, não, o valor médio é esse. E aí você reconheceria o ativo e o passivo pelo valor médio. Entendeu? sim. Seria uma alternativa, mas, de novo, qual é o custo-benefício dessa operação? Às vezes nós estamos falando de um monte de cálculo, um monte de dados que você vai ter que levantar. Isso não muda nada na relação do seu ativo nem do seu passivo. Entendeu? Às vezes ele é um valor que vale mais a pena você simplesmente considerar como despesa e colocar na nota explicativa. Ficaria um pouco mais fácil se for muito trabalhoso conseguir os dados, porque eu sei, Daiane, que não é fácil, né? Você precisa pedir para o cliente, você precisa falar, e nem sempre a gente consegue tudo isso daí, né? Sim. Mas se eu fosse você, assim, lhe conhecendo bem, né, quer dizer, bem assim, né, conhecendo aqui das aulas, eu faria o seguinte, eu particularmente, ainda que talvez seja um pouco demorado, seja um pouco trabalhoso, eu faria esse levantamento, ou pelo menos tentaria. Pega lá um item para ver se você consegue chegar, digamos assim, num valor confiável. Sim. Se você julgar que é confiável, aí você pode aplicar isso para os outros. Sim, isso é outra dúvida também, para valor presente, quando eu não tenho uma taxa fixa, né? Não tenho. Eu Explícito, posso usar né? a Selic? Então, a norma aqui, ela fala que você tem algumas opções, tá? Algumas opções. O certo é assim, você pode usar, primeiro, nós falamos aqui outro dia do ajuste a valor presente, não foi? Então, você poderia, por exemplo, usar a sua média ponderada de capital, por exemplo, que teoricamente, é o custo de capital que você tem na sua empresa. Você poderia usar a taxa que está no contrato, seria uma. Você poderia usar uma taxa, que a gente chama de taxa incremental, que é uma taxa que, se você fosse fazer um financiamento no banco para adquirir esse equipamento, qual seria a taxa que o banco cobraria de você? Então, seria uma outra opção. Agora, você não consegue nenhuma delas, taxa Selic. Vou trazer a taxa Selic, entendeu?
eu, na dúvida, na dificuldade, usaria a taxa Selic, traria a valor presente pela taxa Selic. Tá? Aí no nosso Brasil, que a taxa Selic só esse ano já subiu umas 15 vezes, o que a gente faz? A gente fica atualizando o valor ao trabalho. Exatamente. Tem que ficar atualizando. É isso mesmo. Né? Então, professor, dentro desse aí da taxa, o CAPM eu achei o mais interessante. Eu também acho. Né? O que o Alex falou. Se vocês lembrarem, nós falamos isso na última aula, né, Alex? Até mostrei aquela tabelinha. Você vê todos os seus passivos lá, os seus financiamentos, tal, faz a proporção e aí você consegue ter uma ideia ali do seu custo de capital, que é interno, que faz parte da sua empresa. Esta é a melhor opção, na minha opinião. Né? Agora, se você não tem isso, aí você vai para a taxa Selic. Tá? Ó, então, isso aqui nós já falamos, né? Isso. Ó, e aqui a questão do prazo, né? Que a gente falou. Então, veja que o prazo ele pode ser tempo, e aí, como a Daiane falou, ele pode ser aí pela utilização, enfim. Né? O tempo aqui, Daiane, uma sugestão que me veio na cabeça agora, quero saber o tempo. Então, como o seu contrato é indeterminado, teria que ver quanto ou qual, digamos assim, se você estimar a vida útil daquele pallet, se você paga ele por quantidade que você usa, enfim, vamos supor, precisaria estimar a capacidade de geração dele, de benefício. Não é porque pode ser tempo lá pela vida útil. E aí você faria essa definição do prazo, né? Ó, a entidade deve determinar o prazo do arrendamento como prazo não cancelável do arrendamento, tá? Juntamente com períodos cobertos por opção de prorrogar o arrendamento, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção. Ou seja, ó, a entidade deve determinar... A entidade deve determinar o prazo do arrendamento como prazo não cancelável, juntamente com... Então, é o prazo que você tem do arrendamento, ainda que você tenha a opção de cancelar, mas você vai considerar o prazo inteiro, considerando ainda se você tem a opção de prorrogar e se você tem certeza, né, você está certo que vai exercer essa opção. Isso aqui caiu até numa aula que eu estava dando lá na Faculdade Legale, e teve uma colega que falou assim, professor, eu tenho máquinas de café. Máquina de café? A gente tem uma máquina de café lá no escritório, na empresa, era uma empresa grande, a dela, uma multinacional, a gente tem uma máquina de café, e essa máquina de café, ela é leasing, tá? Ela falou assim, só que tem um detalhe, a minha empresa, ela faz contrato somente de 1 ano. Ela perguntou, e aí? Esse valor não é tão relevante para a nossa empresa, tá? O valor da máquina, porque ela era uma empresa de grande porte. Ela falou, e aí, professor, o que eu faço com essa máquina de café? Reconheço lá no meu ativo ou lanço como despesa? Bom, eu disse a ela, tá bom, você tem um contrato de 12 meses, mas olha só o que ele fala aqui, ó. Período coberto por opção de prorrogar o arrendamento, que era o caso dela, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção. Ela falou assim, não, professor, o contrato é de 1 ano, mas a gente renova sempre, a gente já está com a máquina faz um certo tempo. Percebe que, então, o contrato não é de 1 ano? Você tem na forma um contrato de 1 ano, mas não é assim que funciona. Esse contrato de 1 ano, na verdade, é muito mais tempo. Por que muito mais tempo? Porque você tem, como eu diria, a opção e você vai exercer essa opção. Então, de prorrogar o contrato. Então, eu falei, no caso dessa sua máquina, embora seja de 1 ano, você tem que reconhecer no ativo, porque ela estava justamente num período... o período dela era inferior a 1 ano, mas ela exercia essa opção sempre, tá? Em períodos cobertos por opção de rescindir o arrendamento, ou seja, cancelar, o de cima é de prorrogar, o de baixo é cancelar, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de não exercer essa opção. Então, eu pego o prazo do meu arrendamento, e se eu puder prorrogar e tiver certo de que isso vai acontecer, então o prazo do meu arrendamento é o somatório dos dois. Agora, se eu tenho a opção de cancelar o contrato a qualquer momento, mas eu não vou exercer essa opção, então, em tese, vai ser o prazo do meu contrato. Tá? Eu posso cancelar antes. Se eu não tenho cláusula de prorrogação,
Ou eu posso ter as duas, né? Eu posso prorrogar ou posso cancelar a qualquer momento. Então, o que eu preciso? Se eu tiver essas duas opções, eu vou considerar o prazo do contrato mais a prorrogação, se eu estou certo de que vou prorrogar e de que eu não vou cancelar o contrato. No primeiro momento, é isso que nós temos que fazer. É assim que a gente vai ter que reconhecer, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Certezas aí, não? Professor, mas independentemente do valor ser baixo? Não, então. Porque aí tem a razoabilidade, né? Porque Sim, sim. vou ficar controlando isso aqui se é irrelevante. No caso dela lá, eu não me lembro se o valor era tão baixo assim. Ela se apegou no prazo. No caso desse exemplo que eu dei dessa menina que tinha máquina de café, era aquelas máquinas grandes, sabe, de barista, tal. Embora era uma indústria, trabalhava numa indústria, mas era uma máquina grande, tinha muitos funcionários. Então, acho que o valor não deveria ser tão baixo assim. Mas você tem razão. Se eu tenho essas opções, digamos assim, de prorrogar ou de cancelar, então eu vou medir o prazo do contrato. Se ele for superior a 1 ano, considerando tudo isso, mas o meu valor é baixo, então você tem razão, Alex, eu posso tratar como exceção. Se eu quiser considerar como contratos de leasing financeiro, eu posso. Lembra? Porque lá ele fala assim, não, eu tenho a opção, eu não sou obrigado, então eu posso, embora seja um valor baixo. Agora, se o prazo é superior, mas o valor é baixo, e você entende que é baixo, e você vai nessa relação custo-benefício, você pode falar, meu, não vale a pena isso aqui, não vale a pena ficar controlando, tá? É que nem a Daiane falou que você tem lá um contrato, né, Daiane, de aluguel, que vocês não fazem isso aqui, Alex. A Daiane já entregou aí, né? 100 mil reais por mês. Oi? 100 mil reais por mês, verdade. Qual que é o valor? 100 mil por mês. 100 mil reais? É. Puxa, então tem que fazer, pô. Eu também acho. Tem que fazer. Ela já cantou a bola, mas ninguém passa a informação. Não, tem que fazer, Daiane. Você é louco. Chega lá segunda-feira enquadrando. Falei para ela, meu, já chega lá, já... Fala assim, ó, nós vamos fazer... Fala assim, ó, esse final de semana eu vi isso aí, dei uma estudada, tá aqui o projeto, vamos fazer e acabou, entendeu? Já chega lá intimando a Patrícia, quem tiver lá o responsável lá, entendeu? Né, já chega enquadrando, fala, não, temos que fazer. O valor de um aluguel de 100 mil reais por mês, não, eu não... Como assim? A auditoria nunca falou nada sobre esse contrato? Interessante, não. Fala, Daiane. A Daiane está querendo falar. Daiane? Enfim, eles não falaram nada, Alex? O que eu me recorde, não. Mas deveria falar, por um valor desse. É bem alto mesmo. Entendeu? São 2 escritórios, mas acho que o mais caro é o de São Paulo. Ah, não, então, com certeza. Se bem que acho que agora eles abaixaram, acho que agora está 50 mil por mês, por causa da pandemia. A gente não está ouvindo não, Daiane. A gente não está te ouvindo. Você desabilita o fone, né? Mas ainda assim a gente não ouve. Aula online tem dessas coisas, né? Aula online parece que parece uma reunião, né? Que você mas que eu me recorde, ela tinha solicitado lá, falado com o pessoal do jurídico, mas o pessoal do jurídico lá tá mais enrolado que tudo. Às vezes pelo contrato, Alex e Daiane, pelo contrato, você consegue saber, tá? Então, olha lá, a Daiane pediu os contratos, mas ninguém mandou, chega intimando, fala, nós vamos receber uma ressalva aí no balanço, no nosso relatório de auditoria, a gente precisa, né? E tenho certeza que eles vão te mandar aí, enfim, né? Mas na prática, às vezes a gente não faz. Eu tenho um cliente aqui que ele veio de outro escritório já faz um tempinho, ele é lucro real, até preciso depois falar com o Fabiano, né, Fabiano? A gente falou aí, essa semana, se Deus quiser, a gente vai falar daquele negócio do Lalu, tá? E talvez, Daiane, seja isso. Acredito que a auditoria não falou nada porque temos outros valores mais relevantes. Então, é que precisa ver, nesse caso, a relevância da auditoria. Qual que é
a relevância deles. Porque vamos supor, se você paga 100 mil por mês, mas a relevância da auditoria é R$1 milhão, então 100 mil reais para eles tanto faz, eles não vão nem questionar esse valor, entendeu? Mas... O problema é que está numa holding e ela não tem movimento. Então eu acho que deve... Chamaria atenção. Eu acho que para essa holding é relevante. E outra, não é só questão de fazer porque é relevante ou não. Nesse caso, pelo valor, eu acho que deveria isso ser considerado, né? Então a Daiane falou, mas por causa do consolidado, deve ser por isso. Talvez. Depende o foco, né, o objetivo da auditoria. Se eles estiverem analisando, de repente, só o consolidado, então eles não vão analisar essa empresa individual. Mas, independentemente disso, acho que vocês, lá como responsáveis, assim, não pela assinatura, mas pela elaboração do balanço, eu levaria isso em consideração, eu faria o registro contábil, né? É o que deveria ser feito, porque você vai demonstrar uma situação patrimonial mais efetiva da empresa, entendeu? Às vezes a pessoa não quer fazer porque trata-se de uma holding, então não tem rendimento, só recebe as receitas, mas o certo deveria fazer o registro, né? Isso deveria ser o correto, tá? Só ver uma coisinha aqui. Bom, vamos lá. Muito bem. Isso aqui, né? Então, então o arrendatário deve reavaliar se está razoavelmente certo de exercer a opção de prorrogação ou de exercer ou não a opção de rescisão por ocasião da ocorrência de evento significativo ou de alteração significativa. Nas circunstâncias que, primeiro, esteja dentro do controle do arrendatário, tá? Então, se está dentro do meu controle e eu vou exercer ou não essas opções aqui de cancelamento ou de prorrogação, então tem que reavaliar isso daí, se esteja dentro do meu controle. E outra, afete se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer a opção não incluída anteriormente em sua determinação do prazo de arrendamento ou de não exercer a opção incluída anteriormente em sua determinação do prazo de arrendamento, né? Então, veja, eu tenho que reavaliar essa questão de exercer ou não opção, digamos assim, de aumento ou cancelamento do meu contrato. Ele fala aqui nas circunstâncias e considerar como alteração de contrato, se estiver dentro do meu controle, e se isso afetar de alguma forma, né, digamos assim, se isso afetar o contrato de arrendamento, né, porque afeta o arrendatário, na verdade. Então, essa mudança afeta o arrendatário. Está dentro do controle do arrendatário, e se eu decidir fazer A ou B, ele vai afetar a mim como arrendatário. Então, isso precisa ser levado em consideração e vai ser tratado como alteração ou mudança de contrato, tá? Isso tem que ser feito. Bom, e aqui no prazo, então a entidade deve revisar o prazo se houver alteração no prazo não cancelável do arrendamento. Então, por exemplo, o prazo não cancelável do arrendamento será modificado se... Porque tem prazo, pessoal, que você não pode cancelar o contrato, você tem que ficar, o prazo mínimo é de 1 ano. Para quem já teve contratos de leasing, para quem já fez, eu lembro que uma vez eu comprei um carro e perguntei, eu quero vender o carro. Se eu quiser vender, o cara falou, não, você tem que ficar com o carro X tempo, você só pode vender depois desse, eu não sei se era 6 meses, 1 ano, uma coisa assim. Por quê? Porque aquele período é um período que a gente chama de período não cancelável. Você não pode cancelar, você tem que continuar pagando. Não estou usando bem, não tem problema, mas você vai ter que honrar por aquele período, tá? Então, se esse período que ele fala que não cancelável for modificado, a gente tem os itens aqui, quando que surge, né, essas alterações. O primeiro, o arrendatário exercer a opção não incluída anteriormente na determinação do prazo de arrendamento pela entidade. Depois, o arrendatário não exercer a opção incluída anteriormente na determinação do prazo de arrendamento pela entidade. Desculpa, aqui na primeira é exercer e aqui na segunda é não exercer, tá? Então você pode ver que tem um não aqui, ó. Eu falei, mas estão falando a mesma coisa? Não, tem um não ali, tá? Ocorrer evento que obrigue contratualmente o arrendatário
a exercer a opção não incluída anteriormente na determinação do prazo do arrendamento pela entidade. Essa opção que ele fala incluída ou não incluída, na verdade ele está falando desses itens aqui, ó, aqui basicamente, tá? Então, isso vai, às vezes está lá no contrato, às vezes pode não estar, mas eu vou exercer isso daí, tá? Ó, ocorrer evento que proíba contratualmente o arrendatário de exercer a opção incluída anteriormente na determinação do prazo do arrendamento pela entidade. Então, percebam aqui, gente, que eu vou rever o prazo, isso vai mudar o meu contrato, e aqui ele dá essas opções, digamos assim, de itens que podem afetar o seu contrato ou não, tá? Que podem afetar o seu contrato de arrendamento, tá? Aqui a gente vai falar, então, ó, algumas coisas específicas do arrendatário, tá? Arrendatário. Muito bem. Estamos praticamente na metade aí do material. Então, o arrendatário. Então, como é que o arrendatário, que é a pessoa que está pegando o bem, né? Como é que ela reconhece o bem? Ó, então, na data de início, o arrendatário deve reconhecer o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento. Então, primeira coisa, eu, arrendatário, peguei esse bem, fiz o contrato de leasing, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse leasing, reconhecer esse contrato, esse ativo, reconhecer no meu ativo e reconhecer no meu passivo. Então, a Daiane tem lá os pallets. O que ela vai fazer? Bom, então, primeiro, percebam que ela tem uma tarefa que é ler bem o contrato para identificar se tem um contrato ali de leasing, tá? Só uma pergunta, Daiane, nesses casos dos pallets, os pallets são sempre o mesmo? Então, a empresa que tem o pallet, ou mesmo o tanque, ele deixa o tanque com o seu cliente vai usando, certo? E o pallet é a mesma coisa, deixa o pallet lá com o seu cliente vai usando, é isso? Isso. Tá bom, então veja que a gente já tem um indicativo efetivo de direito de uso do ativo, tá? Então, o dono lá, digamos, o arrendador, ele tem aqueles ativos e transfere esses ativos para o arrendatário. Então, a primeira coisa. E aí, em tese, ela tem que reconhecer o ativo de direito de uso do imobilizado e o passivo de arrendamento, tá? Bom, e aí como é que eu mensuro isso? Então, vamos ver se a gente consegue resolver esse caso da Daiane, porque a Daiane só vem com pergunta difícil. A Daiane não vai com a minha cara, ela já falou, e ela só traz bomba para a gente resolver, né? Vamos lá, né, Daiane? Aí sim, hein? Ó, então, vamos tentar ver se a gente consegue mensurar isso. Então, na data do início, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso ao custo, tá? Ao custo. Bom, o custo do ativo de direito deve compreender o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, conforme descrito no item 26, o que a gente vai ver aí, tá? Outra coisa, quaisquer pagamentos de arrendamento efetuado até a data de início, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebido, ou seja, o valor da mensuração inicial, então, qual seria o valor que eu vou pagar, você já definiu isso, e se você, antes mesmo do início do contrato, se você já fez algum pagamento, então isso vai fazer parte do custo, menos... Lembra que a gente falou dos incentivos de arrendamento? Então o cara deixou para... Você ganhou a primeira parcela do bem, você não paga se você fechar o contrato. Então, isso tem que ser diminuído do custo. Tá? Então, o valor inicial do passivo de arrendamento e qualquer pagamento de arrendamento efetuado até a data de início. Muito bem. Talvez, lá no seu caso, Daiane, seria interessante. Vamos ver se ele vai avançar um pouquinho, mas seria interessante perguntar... Desculpa, qual é o valor desse bem, né? Não necessariamente para o seu cliente, talvez ele não saiba, mas perguntar... Quer dizer, o seu cliente deve saber, se ele optou por fazer o leasing é porque ele sabe quanto custa, né? Porque ali você vai ter uma ideia de qual seria, digamos assim, o custo de aquisição desse bem. Tá? Então ele fala aqui, ó, então o valor da mensuração, qualquer pagamento que tenha sido feito, menos qualquer item, qualquer benefício recebido. Qualquer custo direto inicial incorrido pelo arrendatário, então se para fazer o contrato você teve algum custo direto, né, algum custo que está relacionado, que você foi, digamos assim, obrigado a ter para fechar esse contrato, então isso também faz parte do custo do bem. E olha só...
E aqui também entra aquilo que está lá no imobilizado. Ele fala assim, ó, a estimativa de custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que ele está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento, salvo se esses custos forem incorridos para produzir estoques. O arrendatário incorre na obrigação por esses custos, seja na data de início ou como consequência de ter usado o ativo subjacente durante um período específico. Então, esse item D aqui é aquele mesmo item que ele fala lá no ativo imobilizado. Lá ele fala assim, então qual é o custo de aquisição do imobilizado? Que a gente vai falar isso essa semana aí num treinamento, né? O custo de aquisição do imobilizado é o valor que você paga, menos os impostos recuperáveis, mais impostos não recuperáveis, imposto de importação e tal, mais qualquer gasto diretamente para colocar o bem em uso e estimativa para desmontagem, remoção e transporte desse bem, né? Transporte depende do caso. Então, vejam que este conceito aqui, para apurar o chamado custo aqui do direito de uso, está atrelado também a esse procedimento aí, seja de reforma, desmontagem e tal, né? Enfim, o arrendatário deve reconhecer os custos escritos no item D, que são esses daqui, ó, né? Como parte do custo do ativo de direito de uso, quando incorrer em obrigação por esses custos. Ou seja, pessoal, se eu tenho isso aqui, ó, eu vou ter que desmontar, vou ter que restaurar o local, tal, beleza, eu posso ter que fazer isso, mas eu faço, mas quem vai pagar tudo isso é sei lá, outra empresa, tá? Então, nesses casos, eu não vou ter passivo, porque eu não tenho a obrigação. Então, o arrendatário deve reconhecer esses custos como parte do custo do ativo quando incorrer em obrigação. Se eu tenho lá no contrato, eu preciso fazer, mas eu não vou ter custo com isso, né? Sabe aquela coisa, você faz, mas eu pago para você. Então, eu não tenho que reconhecer esse item, porque eu não vou conseguir gerar um passivo, tá? Não tenho que reconhecer. Até porque essa responsabilidade depois não será minha, né? Vai ser de quem justamente vai assumir essa responsabilidade. O arrendatário deve aplicar, então, o CPC 16, o estoque, a custos que são incorridos durante um período, como consequência de ter usado o ativo de direito de uso para produzir estoque durante esse período. Então, aplicar o CPC 16, estoque a custos que são incorridos, enfim. Se eu usei esse determinado bem para estoque, para produção, e aí automaticamente tenho ali algum gasto, vai compor o meu custo de estoque, né? Vai compor o custo do bem. Né? Digo, nesse caso, deixa eu mudar a minha fala, vai compor o custo do produto no qual eu vou vender, e não exatamente do bem. As obrigações para esses custos contabilizados, aplicando este CPC, devem ser reconhecidas e mensuradas de acordo com o CPC 25. Então, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Nesse caso aqui, esses gastos para reposição, para qualquer coisa no futuro, nós estamos falando de provisão. Efetivamente é uma provisão, e conforme o CPC 25, preciso ver se ela é remota, possível ou provável. Muito possivelmente vai ser provável, e sendo provável, então eu tenho que reconhecer essa provisão, tá? Então, como é que eu mensuro o passivo? Então, aqui também tem um detalhe importante, tá, gente? Porque às vezes a gente está reconhecendo um ativo, vou pegar de novo esse exemplo da Daiane. Você pode reparar que a gente está tendo dificuldade de reconhecer o meu ativo, né? Porque você tem muitas variáveis, mas às vezes eu consigo reconhecer com mais facilidade o meu passivo, tá? Meu passivo, às vezes, ele fica mais fácil de entender. E aí, automaticamente, eu tenho que, o que eu reconheço no passivo, tem que reconhecer no ativo, né? Então, na data de início, os pagamentos do arrendamento, incluídos na mensuração do passivo de arrendamento, compreendem os seguintes pagamentos. Eita, Lelê! Compreende os seguintes pagamentos. Para o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo, os quais não são efetuados na data de início. Pagamentos fixos, as parcelas, menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber.
Bom, e pagamentos variáveis de arrendamento, que dependam de índice, de taxa inicialmente mensurados, utilizando o índice ou taxa de data do início, né? O problema é estimar isso aqui, né? Esses pagamentos variáveis, né? Bom, ele fala aqui, ó. Oi, pode falar. Lá no nosso caso, que a gente tem arrendamento para passar as transmissões de energia, a gente não adotou, não, porque era impraticável. Então, eu acho até que você já tinha comentado isso, viu, Alex? Já, né? Acho que vocês não adotaram, e se eu tiver errado, vamos ver se eu lembro disso daí. Justamente pelo fato de cada mês ser um valor diferente, não é isso? Exato. Não tinha como mensurar confiavelmente. Não tem provisão. Então, sem condições. É isso que eu estava pensando, viu, Daiane? Eu me lembro dessa discussão, Alex, que a gente falou, porque você não consegue mensurar mês a mês o quanto você vai ter que pagar para o arrendador, não é? E então, nesses casos, cai exatamente no que a Daiane estava falando do pallet. E era o que eu tinha dito, ó, eu não consigo mensurar, então, às vezes é mais fácil. Vamos lá, a gente tem alguns caminhos. Eu posso tentar fazer uma estimativa desses meus ativos, mas eu não consigo. Então, eu posso tentar fazer uma estimativa do passivo, daquilo que eu vou ter que pagar. Se eu tenho esse passivo, então, supostamente, eu tenho o meu ativo, certo? Isso aí fica fácil. Agora, se eu não tenho como ver a questão do valor do ativo, mas também não sei exatamente, ou a estimativa não é confiável para mensurar o meu passivo, então, efetivamente, eu não vou reconhecer desse jeito. Mas aí tem um detalhe, né, dentro do que o Alex está falando. Não é que a empresa não fez o reconhecimento de acordo com a norma. É que a empresa, digamos assim, o caso da Daiane, ela também não consegue mensurar o valor dos pallets. O prazo é muito longo, até aí tudo bem, mas eu não consigo mensurar a parte que eu vou ter que pagar, não consigo mensurar o meu passivo, porque eu vou fazer isso à medida que eu uso. Então, percebam que, neste caso, qualquer estimativa, seja do valor do ativo, e aí automaticamente eu poderia mensurar o passivo, ou o contrário, mensurar o passivo para tentar identificar o meu ativo, isso precisa ser feito de forma confiável. Como você tem uma variação muito grande, vamos falar assim, ao longo do tempo, então não dá para medir. Agora, vamos imaginar que nem a Daiane falou. Eu tenho lá os partes, eu vou pagando à medida que eu uso. Mas assim, todo mês você usa a mesma quantidade. Então você já tem uma referência muito forte. Percebe? Percebe a diferença? O ruim é quando você tem lá algumas referências, mas elas não dão subsídio suficiente. Consequentemente, esta mensuração não ficaria de forma, como eu posso dizer, confiável. E aí é mais fácil vocês fazerem como o Alex, viu, Daiane? Como o Alex está fazendo. A gente decidiu não fazer, mas coloca isso em nota explicativa, tá? Porque senão vai aparecer... Nota explicativa também, e se eu não me engano, professor, saiu uma resolução, alguma coisa do próprio CPC lá, que as agências reguladoras reclamaram dessa norma, que falou assim, não tem como a gente informar o quanto que eu vou gerar de energia. Imagina, depende do vento. Sim. Depende da radiação solar. Às vezes tem época do ano que tem mais radiação, menos radiação. A não ser que você armazene o vento, né? Ainda não dá, né? Mal consegue armazenar energia. É verdade. Então fica muito subjetivo, né? Fica muito subjetivo nesse caso. Sim. Foi exatamente nesse contexto da subjetividade que entrou lá e teve a reclamação, e acho que era para 2019 a obrigatoriedade de adotar, e caiu logo em seguida. Então, você vê que esse mesmo caso que você está falando se aplica basicamente ao que a Daiane está falando. Porque é muito subjetivo. Sendo muito subjetivo, qualquer estimativa está sujeita a uma margem de erro bastante grande. Então, para que não aconteça isso, ou para que você não tenha, digamos assim, registros totalmente fora da realidade, passivo, super avaliado, ou mesmo ativo, é melhor você não fazer o registro, lança mês a mês como despesa, Daiane, e coloca isso na nota explicativa, tá?
Porque senão, o que vai acontecer? Alguém vai pegar a sua... Você faz nota para esse cliente, Daiane? Ainda não, professor, mas ano que vem vai ser feito. Então, na hora que você for fazer a nota, coloca. Porque senão, na hora que alguém, um terceiro banco, alguém for olhar, os caras vão falar assim, ih, essa empresa aqui, os caras não faz, né? Os caras não sabem o que estão fazendo. Às vezes, não é que não sabe o que está fazendo, às vezes você sabe, você não fez porque você é uma aplicação impraticável, que a gente chama. As normas chamam isso de aplicação impraticável. Então é mais fácil você não fazer do que fazer algo que vai distorcer sua demonstração. Então, nesse caso, eu simplesmente não perderia meu tempo fazendo, tá? Porque, imagina, você vai gastar um tempo enorme com isso daí, algo que não vai, digamos, te agregar muito, né? Enfim. Bom, eu estava falando do passivo, outra coisa para mensurar o passivo, então eu falo, valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de valor residual, então isso também faz parte aí dos itens que a gente tem que considerar para mensurar o passivo. Preço de exercício da opção de compra, se o arrendatário tiver razoavelmente certo de exercer essa opção. Então, isso aqui também tem que fazer parte, né? Ou seja, quando você tem essa opção do exercício de compra, você vai ter as parcelas, mas o valor que você vai pagar no final. Então, tudo isso faz parte do seu passivo, certo? Pagamento de multa por rescisão de arrendamento, se o prazo refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o contrato. Então, se você tem a opção de rescindir, você já sabe que vai fazer isso, e isso vai gerar multa, então essa multa também vai fazer parte do seu contrato de arrendamento, vai fazer parte do valor do leasing, tá? Só ver uma coisinha aqui, tem bastante ainda, tá? Período específico. Isso que nós falamos, né? Até estava aqui, né? Então, isso pode surgir essas multas aí. Os pagamentos variáveis, então, de arrendamento, que dependem de índice ou de taxa, inclui, por exemplo, pagamentos vinculados a índice de preço ao consumidor, pagamento vinculado à taxa de juros de referência, como a LIBOR, por exemplo, os pagamentos que variam para refletir alterações de taxa de mercado de aluguel, enfim, então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, né? Porque ele fala, os pagamentos variáveis de arrendamento que dependam de índices vinculados, tal, ou seja, eles têm que levar isso em consideração para você definir esses passivos. E aqui ele vai falar do ativo. Então, após a data de início, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso utilizando o método do custo. Tá? Para aplicar o método do custo, então ele tem que mensurar o ativo ao custo, então menos qualquer depreciação acumulada e qualquer perda acumulada por redução ao valor recuperável, ou seja, proveniente do impairment, e corrigido por qualquer remensuração de passivo de arrendamento especificada no item 36, que são esses itens aqui que vem falando aqui da mensuração do passivo, tá? Então, vejam que para aplicar então o método do custo, eu preciso menos depreciação acumulada, qualquer perda e remensuração de passivo que tiver. Porque quando eu remensuro o meu passivo, automaticamente eu tenho que remmensurar o meu ativo, né? Bom, ele fala aqui, então, deve aplicar os requisitos de depreciação do CPC 27 na depreciação do ativo de direito de uso de acordo com os requisitos do item seguinte. Então, gente, vejam que assim, eu tenho lá o meu ativo, meu direito de uso, mas eu preciso reconhecer a depreciação desse bem, ou melhor, depreciação desse direito, tá? Porque se a gente for pensar bem, eu não estou depreciando o ativo, eu estou depreciando o meu direito de utilizar aquele ativo. E isso precisa ser levado em consideração, e vocês estão vendo que a norma fala que tem que depreciar esse tipo de ativo, né? Ó. E aqui embaixo ele vai falar, conforme os requisitos desse item. Ó. Então, se o arrendamento transferir a propriedade do ativo ao arrendatário ao fim do prazo de arrendamento, né? Eu estou falando lá no final. Veja que aqui a gente está dizendo que tem a transferência de riscos e benefícios. Ou se o custo do ativo de direito de uso refletir com o arrendatário exercerá essa compra,
o arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data do início até o final da vida útil do ativo subjacente. Ou seja, gente, ó, então, de outro modo, o arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data de início até o que ocorrer primeiro, entre o fim da vida útil do ativo ou o fim do prazo de arrendamento. Muito bem. Então, o que ele está falando? Quando eu tenho aqui um contrato de arrendamento, eu, arrendatário, vou apurar o custo desse bem. Vocês viram que ele tem várias formas, mas tem algumas dificuldades também. Se eu consigo mensurar esse gasto confiavelmente, então eu vou registrar pelo custo. Beleza. Uma vez feito isso, eu vou ter que depreciar, certo? Então, o arrendatário deve aplicar os requisitos de depreciação do CPC 27. Então, eu vou ter que ir lá no CPC 27, vou ver como a gente vai fazer. A gente já disse que eu tenho o método da soma dos dígitos dos anos crescente, decrescente, método de unidades produzidas, horas, né? Método linear. Bom, então eu vou fazer isso. Aí ele fala, se no final da vida útil, eu tenho uma parte que eu vou pagar, eu já tenho certeza que vou fazer isso, então o custo do meu ativo é o que eu vou pagar mais o valor residual lá na frente. Né? E de outro modo, não é nem valor residual, como é que chama? A opção de compra, né? O valor residual garantido. Nesse caso, eu tenho que incluir ele no custo. De outro modo, o arrendatário deve depreciar o ativo de direito desde a data de início até o que ocorrer primeiro entre o fim da vida útil do ativo ou o fim do prazo de arrendamento. Então, vou depreciar esse ativo até o fim da vida útil ou do prazo do contrato, o que ocorrer primeiro aí. Tá? O arrendatário deve aplicar o CPC 01, valor recuperável de ativos, para determinar se o ativo de direito de uso apresenta problemas de redução ao valor recuperável e contabilizar qualquer perda por redução ao valor recuperável identificado. Então, gente, mesmo tendo contratos de leasing, né, eu tenho que lembrar que eu estou lá no meu ativo, e aí automaticamente eu tenho que aplicar o impairment. Então, esses bens que estão registrados como ativo de direito de uso, eles também estão sujeitos ao impairment, também estão sujeitos a reconhecer esses valores de perda. Tá? Então, identifiquei a perda, vou seguir o valor, os procedimentos do CPC 01, identifiquei, vou reconhecer essa perda. Tá? Isso aí foi um item que nós já falamos lá como é que chama? Justamente quando a gente falou dessas perdas. Após a data de início, então o arrendatário deve mensurar o passivo de arrendamento, então, aumentando o valor contábil para refletir os juros sobre os passivos de arrendamento, ou reduzindo o valor contábil para refletir os pagamentos do arrendamento efetuado, e remensurando o valor contábil para refletir qualquer reavaliação ou modificação do arrendamento especificadas nos itens 39 a 46, que são os itens um pouquinho mais para frente, ou para refletir pagamentos fixos na essência revisados, tá? Então, todos esses itens aqui fazem parte aí dos nossos passivos. Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo? Suave aí? Sim? Lu, Rose, Daiane falou lá ok. Daiane Mourão. Professor, me surgiu uma dúvida aqui. Ixi, um monte, entre o reconhecimento do leasing, você vai ativar ele. Isso. E a amortização dos pagamentos, você não vai amortizar seria uma conta redutora do próprio ativo, para você diminuir o valor dele durante o período, para você refletir o que de fato você tem ainda em direito de uso, ou não? Não, como assim? Eu não entendi muito bem. Não, porque assim, você reconhece o ativo, você vai criar um passivo. Isso. Ativo e passivo, isso. E aí, conforme você for pagando, você não vai ter que ir reduzindo ali também o teu ativo, não só o lado do passivo, para reconhecimento na despesa? Não, então, você vai ter que fazer o seguinte. Porque vai ocorrer a depreciação, aí eu fiquei com essa dúvida. Nós teríamos que fazer assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó.
Deixa eu ver, quer ver? Vou pegar um exemplo aqui. Ó, vamos ver se eu consigo projetar aqui para vocês. Ó. Estão vendo aqui a minha tela aqui? Sim. Ó, então vamos lá. Imagina que você tem ó, um leasing de uma máquina no valor de 30 mil. Tá? Depois eu vou pôr isso aqui no slide para ficar mais fácil. E vou fazer uma tabelinha para chegar nesses valores aqui. Tá? Em 24 meses com o valor da parcela de 1.500. Se você pegar 1.500 por 24, vai dar 36 mil e pouquinho. Tá? Mas o valor à vista é 30. Então, olha só. Registro, debito aqui, máquinas e equipamentos, 30 mil, que é basicamente o valor à vista. Debito, encargos financeiros a apropriar, né? Circulante e não circulante, nós estamos falando de 24 parcelas. E credito, arrendamento mercantil a pagar, 18 mil. Beleza, então, a gente tem aqui, quer dizer, esses 18 mil está a parte circulante e não circulante. Então, eu tenho meu reconhecimento no meu passivo, reconhecimento no meu ativo e tenho a minha conta de juros a apropriar, beleza? O pagamento mensal, ó, desculpa pela apropriação, ó, conta de resultado 250, encargos financeiros, conta redutora 250. Então, aqui eu estou pegando parte desses juros de R$3.000 e estou lançando para despesa, estou reconhecendo os juros. Né? Aí depois ele vem, ó, os pagamentos são contabilizados da forma simples. Débito de arrendamento mercantil a pagar, que é o que você está falando, né, Alex? O pagamento, não é? E depois eu tenho bancos conta movimento. Então, na verdade, a gente tem assim, ó. Eu tenho o registro no ativo, entendi, o registro no passivo. O pagamento eu baixo do passivo. E o meu ativo eu faço a depreciação. Então, o que vai para a despesa é o que você lançou de depreciação, o que você está baixando de depreciação. E o que sai do caixa é o valor que está no seu passivo. O que você tinha falado, se eu não entendi, era assim, eu vou lançar lá no ativo, vou ficar com duas contas, lá uma redutora e uma valor do ativo. Na hora de pagar, eu baixo dessa conta, eu diminuo. Não é mais ou menos isso que você tinha falado, não é? Era isso que eu tinha imaginado. Não, mas senão você vai baixar uma conta redutora, mas vai ficar o passivo lá. E aí, como é que você baixa o passivo? Entendeu? Não, entendi. Senão você nunca vai baixar. Ele quer dizer também, professor, que o ativo não diminuiria, né? Mas aí ele vai ser diminuído pela depreciação. Isso, exatamente. Isso. É isso aí. Ele vai sendo diminuído pela depreciação. E se você for pensar em termos de um contrato de aluguel, por exemplo, o que ocorre? Você tem assim, ó, eu peguei o contrato de aluguel inteiro, lancei como ativo e tenho o meu valor no passivo, certo? Aí a gente tem que fazer uma tabela, pessoal, de uma tabela price, porque você vai ter normalmente valores fixos, você vai ter uma tabela price, e ali você vai separar, uma parte é juros e uma parte é aluguel. E aí calcula a depreciação. A depreciação desse direito de uso, vamos imaginar que eu vou fazer em 10 anos. Então, eu vou dividir lá por 10, vamos supor que seja linear, e vou mês a mês mandando para a despesa, certo? Quando chegou no final desses 10 anos, eu não tenho mais aquele direito de uso, porque aquele direito de uso, ele já, digamos, já foi como é que se diz? Já foi usufruído. Nós estamos falando do direito, eu vou usufruir desse direito. Beleza, já foi eliminado. E o meu passivo, eu vou eliminando à medida que vou pagando. Tá? Antigamente, o que gera um pouco de dúvida às vezes, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, provavelmente na outra aula, falta só 20 minutinhos, né? Mas assim, quando você tem por exemplo, eu tenho ativo e vendo esse ativo. Então, isso pode gerar um pouco de dúvida de como a gente deve reconhecer essa transação. Isso no caso do arrendador, né? Mas quando eu reconheço no meu ativo, reconheço no passivo, pagamento eu baixo do passivo e o que vai para a despesa é a depreciação. Lembrando que este é o procedimento societário da norma. O procedimento fiscal é diferente. Para o fiscal, pessoal, ele só vai permitir, né, a Receita Federal só permite que eu utilize como despesa o valor que você está pagando e sem considerar os juros. Diferentemente quando a gente faz isso na pessoa física, né? Na pessoa física eu posso fazer.
Na pessoa jurídica, não. Lá, se eu tenho um contrato de leasing na jurídica, o valor dos juros eu preciso tirar. Aliás, né, pessoal, preparem-se aí, porque dentro dessa reforma aí que está lá tramitando no Congresso, que deve ser votada na terça, inclusive, do imposto de renda, muito provavelmente vai eliminar a declaração de imposto de renda, como é que é? Pelo método simplificado. Vai ser só a versão completa. E aí, pagar mais imposto, todo mundo, tá? Porque isso aumenta bastante. Porque às vezes a gente não tem, como eu diria, uma dedução. É o meu caso. É o meu caso também, eu vou pagar mais. Para mim vai aumentar despesa bastante. Quer dizer, Eu não tenho bastante despesa não. nenhuma. Como que é, Alex? Eu não tenho despesa nenhuma. Então, Vou tomar 27,5 na cabeça. veja, você ganha super bem lá, né? Ô, Você e a Daiane. Então, vocês vão a pagar Daiane ganha mais bastante. que eu, a minha chefe. Ah, é? Aí vocês vão pagar mais imposto de renda ainda, né? Eu não, eu sou professor, ganho pouco. Então, vou ser onerado, mas não tanto quanto vocês, né? Olha lá, eu sou não, o analista, não sou analista que nem o Alex aí, tá vendo? Meu. Então se prepara, Lilian, você também aí ganha bem, é chefe aí de uma multinacional aí e tal. Olha lá, a Luciana falou, eu nem vou entrar na faixa para declarar. Vai aumentar um pouquinho, né? É verdade, vai aumentar um pouquinho. Mas mesmo assim, se preparem, porque a gente vai ter que pagar mais imposto, não tem jeito. Vai piorar. Falta também fazer a revisão dos valores de faixa, né? Porque, meu Deus, Alex, mas não vai. defasado pra caramba, né? Mas ele vai ficar. É o quê? 10 anos defasado? Faz tempão já. Faz quanto tempo? Acho que uns 10 anos, né? Sei lá. Faz tempo, mas assim, ó, o que eles estavam falando? Na época do Lula, acho que não atualiza isso aí. Desde a época do Lula. A gente vai ter, por exemplo, eu não sei nessa nova proposta, mas a princípio, o que eles vão fazer? Você vai ter a redução, você vai passar para 2,5 de isenção, né? Mas você também elimina o modelo simplificado. Lascou. A maior parte das pessoas, só para você ter uma ideia, só eliminar o modelo simplificado vai gerar para a Receita Federal 10 bilhões de reais por ano, tá? Para você ver o quanto eles deixam de arrecadar por conta dessa declaração. Mas, assim, a gente não tem, poderia diminuir um pouco e não eliminar, né? Então, em vez de ser 20% de abatimento, vão abater 15%, que seja, mas não simplesmente eliminar. Professor, porque é um absurdo alguém que ganha 2.500 ainda pagar imposto de renda. Eu acho um absurdo. Exato, isso aí deve aumentar, né? Mesmo 2.500 já acho pouco. Eu acho que se fosse aplicar, eu acho que só pagaria imposto quem estava ganhando acima acho que de 7, 8 mil reais, um negócio assim. Se fosse aplicar as correções, né? Mas o governo não faz isso porque o governo não tem interesse. E vai piorar mais, pessoal, vai piorar, né? Essa reforma que está aí para ser votada na terça-feira, inclusive, assim, a pior coisa que a gente pode ter em termos de... Mas pelo que estamos observando aí, já não vai ser retido muita coisa, né? Já vai cair bastante coisa. Não sei. Vai. A taxação do dividendos lá já caiu. Então, quem ganha dinheiro não paga imposto. Exato. Porque aí você vê, o que ele faz? Eu acho que não é que não paga, você já pagou, né? Não, quem pagou foi a empresa. Não, mas está sendo... Não, peraí. Eu acho. Mas que você está falando que é a empresa, mas está sendo bitributado, porque de qualquer forma, você paga pela empresa, porque você aportou o seu dinheiro lá, aí você gerou lucro, aí você tira, você vai pagar de novo. 2 vezes? O que acontece hoje, Alex, não é assim. Os empresários não recebem salário e tiram como distribuição, é diferente. Sim, não tira no Prolabore. Então, você assalariado paga para eles tirarem como distribuição. É isso que acontece hoje. Eu digo em 100% das empresas que eu faço. Tudo assim, ninguém recebe salário, tudo distribuição. 100 mil, 200 mil, 300 mil sem tributação. É salário deles. Muitos nem Prolabore fazem. Aí acaba sendo inviável, né? A gente paga para eles e eles ganham e não pagam nada. É ruim assim, né? Tinha que ter uma coisa mais específica. E a gente tem que pensar o seguinte, né? Que, por exemplo, se ele está tirando, claro que precisa pensar um pouco mais, né? Porque
Evidentemente que a empresa já pagou, ele colocou o dinheiro na empresa, a empresa já pagou, depois ele tira, só que, por outro lado, acontece o que a Daiane está falando, realmente, né? Todo mundo tira como lucro, e aí nós, assalariados, né? Claro que eu tenho empresa, mas também sou assalariado lá na faculdade. A gente acaba pagando mais para que empresários, grandes empresários, fiquem sem pagar. Porque, gente, o Brasil é um país... Se vocês, eu li agora há pouco aqui na internet, na hora do intervalo, deixa eu ver se, nem sei se está aqui ainda, o Corinthians, por exemplo, ele deve não sei quantos milhões de fundo de garantia para a Caixa Econômica. Quer ver? Ó, vou falar aqui, ó. Aqui está falando, quer ver? Professor, não cortando o raciocínio, mas se for parar e pensar uma empresa pequena, uma microempresa, que o cara tem aí de lucro, vamos supor, 100 mil reais por ano aí, eu acho que não devia ser taxado. Porque a partir do momento que você taxa um pequeno empresário desse, eu acho que ajuda o cara a findar aí a empresa. Se você tributar, né? Você fala... a proposta, Rosi, era para que parece que se você tirar lucros até, vamos supor, até 20 mil, ele não seria tributado, ele seria tributado de 20 mil para cima. Mas também tem um detalhe, pessoal, é assim, pensando em termos de Congresso, a gente nunca sabe o que vai sair, certo? A gente nunca sabe o que vai sair. Mas eu confesso que o que o Alex falou realmente faz sentido, mas eu confesso que deveria ver aí, digamos assim, tem que haver um meio termo, porque quem ganha muito dinheiro, estava vendo, como eu disse, o Corinthians, por exemplo, ele tem lá 16 milhões, acho que de dívida, 40 milhões, sei lá, de dívida com fundo de garantia, não paga desde 2018, 2019, uma coisa assim, o fundo de garantia dos funcionários, dos jogadores e tal. Só que aí depois o que o governo faz? Aí o governo vai lá, faz uma anistia especificamente para esses clubes de futebol e a gente na empresa tem que ficar pagando. A gente na pessoa física não tem nada disso. E aí o cara vai lá, o governo vai lá e simplesmente tira, digamos assim, ele aumenta o tributo. Ele fala que não ia ter aumento do tributo, mas está aumentando, porque se ele está acabando com uma declaração de imposto de renda que dá um benefício para o contribuinte e aumenta... ou seja, o contribuinte vai pagar mais, na minha opinião, isso é aumento de tributação. No caso da distribuição de lucro, eu acho que deveria ser um valor maior, justamente para não pesar tanto, né, como a própria Rose falou, na questão das pequenas empresas. A gente devia ser fácil, né, professor, para ficar mais justo, né? Pouquinho mais justo, porque acaba quem tem muito dinheiro sempre vai ter muito dinheiro porque paga menos, né? E a gente que está ali na classe operária paga por eles, né? Exatamente. Professor, como já diziam as meninas, né? Naquela música, analisando essa cadeira hereditária. É sempre assim. Porque eu lembrei dessa música essa semana, mostrei para minha filha, que ela não conhecia. Eu lembrei dessa música, eu mostrei para minha filha. Então, é bem por aí mesmo, né? Professor, e pensando em benefício para a empresa, eu não estou por dentro, mas o adicional do imposto de renda, eles vão mexer? Que eu saiba, não. Que eu saiba, vai continuar. Isso para mim era um benefício para a empresa, mas não é viável para o governo, né? Você fala se tirar os 10%? Os 20% adicional da receita. Não, se tirar, seria bom, né? Seria bom para a empresa. Ou aumentar de 20 para, sei lá, a inflação. Hoje é 10, né? O adicional é 10. Você fala os 20 mil, né? Isso, os 20 mil por mês. Então, o problema é o seguinte, que os especialistas estão dizendo, eu vi ontem na CNN, lá um comentarista, e eu concordo com ele, e aí eu falo o que a gente vê pela mídia, né? Que ele falou assim, essa proposta de reforma, essa mini reforma, tem tantos, ele usou o fio desencapado, ele usou essa expressão, tem tanto fio desencapado que tem especialista dizendo que era mais fácil cancelar isso e começar do zero. Por exemplo, também tem aquela questão a junção do PIS e do COFINS, por exemplo. Vai simplificar. E outra, hein? Essa reforma tributária aí que está no Congresso, como eu disse, deve ser votada, não vou dizer aprovada, mas deve ser votada na terça.
também vai provavelmente ficar mais complexo ainda o sistema tributário. Não vai simplificar, que é uma das propostas que nós temos em reforma tributária, que é simplificar o processo, mas não, vai complicar. E há aquela possibilidade de junção de PIS e COFINS também, que eu não sei se está nessa, que essa aqui acho que é só de imposto de renda, né? Mas juntar PIS e COFINS, sabe o que o governo quer fazer? Ele quer juntar o PIS e COFINS e acabar com o PIS e COFINS do lucro presumido, que é aquela alíquota de 3, da 3,65, né? 3 mais 0,65. Ele vai tudo para 12%. Entendeu? Vai tudo lá para a alíquota do lucro real. Imagina, o lucro real ainda você toma crédito, você consegue abater. O lucro presumido você não toma crédito. E aí? Como é que você faz? Concorda? É difícil. Então, a gente não pode esperar uma melhoria, não dá para esperar aí uma facilitação aí por parte do governo, né? Enfim. Mas, deixa eu só ver uma coisinha aqui. A gente tem bastante coisinha aqui, né? Vamos ver, nós paramos... A gente estava aqui, né, pessoal? Nesse slide aqui, não é isso? Isso. Tá. Bom, pessoal, vamos só finalizar o método do custo aqui, então, tá? Bom, olha, então, se o arrendamento, então nós falamos aqui que ele tem que usar os métodos do critério lá do CPC 27, né? Então, se o arrendamento transferir a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo, ou seja, lá no final do contrato, ou se o custo ativo do direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra, então o arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data de início até o fim da vida útil do ativo subjacente. Então, é aquela coisa, eu tenho lá X período de contrato, só que assim, quando eu exercer o direito de compra, esse ativo vai durar para mim mais 5 anos além do contrato. Não sei se ficou claro, ó, eu tenho um contrato sei lá, eu tenho um contrato de 5 anos, mas esse ativo, e eu já vou exercer o direito de compra, mas esse ativo ele vai ter uma vida útil de 10 anos. Então, e eu já sei que eu vou exercer a vida útil desse ativo durante os 10 anos. Então, embora o meu contrato seja de 5 anos, eu não vou contabilizar esse ativo lá pelos 5 anos. Eu vou fazer o registro dele conforme o contrato, tal, reconhecer o custo, mas a depreciação vai ser considerada como uma vida útil de 10 anos. 5 do contrato e mais 5 que eu vou ficar com ele, ou seja, a vida útil total do bem, e não somente o período do contrato, tá? O que não daria para ser o oposto, né? Então você acha que vai usar 3 anos e vai ficar com um contrato de 10 anos, né? Não tem muito sentido isso. É isso que ele diz aqui, ó. Então, de outro modo, o arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data do início até o que ocorrer primeiro entre o fim da vida útil do ativo de direito de uso ou o fim do prazo de arrendamento. Então, eu vou depreciar. Se a minha vida útil é menor, teoricamente, eu vou depreciar um prazo menor, né? E dali para frente, o que eu reconhecer lá vai ser provavelmente despesa de arrendamento, né? E também tenho que fazer o impairment, tenho que aplicar o impairment. Ó. O CPC 01, né, determina se o ativo de uso representa problema de redução ao valor recuperável. E se sim, se ocorrer, se eu identificar aplicando o impairment, então eu tenho que contabilizar qualquer perda por redução ao valor recuperável identificada. Preciso reconhecer essa perda, não tem jeito, né? Bom, aí ele fala aqui, ó, então após a data de início, o arrendatário... Ah, não, eu falei que ia falar até o método do custo, né, pessoal? É verdade. Então, bom, pessoal, então eu vou parar aqui. Faltam 7 minutinhos, tá bom? Porque senão não vai dar tempo de falar o restante do item ali, a gente vai avançar. Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui, peraí. Só estou vendo aqui. Não vai dar tempo de finalizar hoje. Então a gente finaliza na semana que vem. Faltam só 6 minutinhos. Tá bom, pessoal? Tudo bem aí? Dúvidas por enquanto? Certezas? Eu tenho. Diga lá, Daiane. Para eu baixar o ativo depois da utilização, finalizei o meu contrato, eu posso baixar normalmente, então? Não, vamos lá. Teoricamente... Finalizei meu contrato, não vou mais usar, vamos colocar assim.
Quando chegou no final do contrato. Isso. Então, mas aí, nesse caso, você vai depreciar em função do contrato. Vamos supor que você faz um contrato de 4 anos e depois de 4 anos, esse bem você não vai usar mais, certo? É isso que você está dizendo, não é? Isso. Então, você vai depreciar com uma vida útil de 4 anos. Quando chegar lá no 4º ano, lá no final, ele vai estar 100% depreciado, se você não for usar mais, né? Isso, mas aí o registro vai estar no registro, né? Vai estar. Eu abro contas separadas, no caso, né? Eu registro uma conta redutora para depreciar, amortizar, e o Isso, ativo. Então isso. vai ficar o registro lá. Eu posso fazer a baixa normalmente? Pode. Então, Pode, né? pode. Essa é uma dúvida que surge muito quando a gente está falando de imobilizado, né? Porque eu sempre falo, ó, você não pode ter imobilizado 100% depreciado se esse bem continuar gerando benefício. Então, o que você tem que tomar cuidado é assim, ó, ele está 100% depreciado, acabou o contrato e eu não vou mais usar. Efetivamente, eu vou jogar fora, vamos falar assim, tá? Você não vai mais usar. Se for essa situação, você dá baixa. Eu elimino a minha conta de custo com a minha conta de depreciação, para você não ficar carregando o seu balanço, certo? Sim. Acabou, você faz isso. O que não pode é o oposto, é assim, acabou o contrato, mas ainda você continua usando o ativo. Entendeu? E numa renovação de contrato eu vou incluindo. Sim, você vai alterando lá, você vai mexendo nesse valor do registro do ativo e do passivo. Eu digo assim, porque no ativo, né? No ativo, exemplo que eu tenho lá, 300 mil registrado nesse contrato de 3 anos. Aí, no final dos 3 anos, eu vou ter os 300 mil, menos a amortização, vai anular. Porém, se eu fizer mais um contrato... O valor contábil é zero. O valor contábil é zero, mas eu tenho um registro lá, né? Isso. O meu ativo. Aí, se eu renovar esse contrato, mais 500 mil, então eu teria mais 800, porém 300 já zerado. Seria mais ou menos esse o registro, né? Não, então, mas vamos lá. Aí é que está. A gente entra nessa questão do cálculo da vida útil com esses procedimentos. Então, vamos supor que você tenha um contrato, tá? Você está pegando um bem agora, o contrato é 3 anos, mas você já sabe que quando chegar no 3º ano, você vai renovar para mais 5, você já tem essa expectativa. Uhum. Entendeu? Isso acontece, você já tem essa expectativa. Então, você já faria a depreciação por 8 anos. Entendi. Entendeu? Porque, supostamente, se você chegou no final da vida útil, a questão é, você vai trocar o bem ou é o mesmo bem? E você só vai renovar o contrato. Então, a questão é, em que momento que eu tenho essa definição de troca de contrato? Você vai falar assim, não, eu já sei isso quando eu assino o contrato, no início. Então, você já vai fazer esse contrato, você já vai depreciar por 8 anos, tá? 3 mais 5. Agora, vamos supor que isso aconteça ao longo do caminho do contrato, né? Então, no meio do caminho. Aí você tem uma mudança de estimativa, porque, teoricamente, o contrato é o mesmo, você tem uma renovação. Agora, quando isso pode acontecer no final, chegou no final da vida útil, eu vou fazer essa opção por mais 5 anos. A questão é, mudam cláusulas contratuais de forma relevante? Muda valor? Só mudar o valor não, mas assim, por conta de taxa que está no contrato. O que eu quero dizer é, você tem uma mudança muito significativa no contrato? Se sim, então é um novo contrato. Aí você começaria do zero. Mesmo que fosse o mesmo bem, entendeu? Sim. Porque aí, nesse caso, é tratado como uma modificação de contrato, uma alteração de contrato. Né? Agora, se você já sabe desde o início que o contrato é 3, mas você já vai querer depois mais 5, ou ainda que aconteça no meio do caminho, você já faz a depreciação por 5 anos. Porque no caso do imóvel, por exemplo, tem uma empresa lá que está lá no imóvel já fazem 30 anos. Então. Ela renova o contrato a cada 5 anos, então eu não posso depreciar em 5 anos, porque sei lá quanto que é a estimativa dele sair desse imóvel. Então, você tem toda a razão. A questão aí nesse caso, Daiane, eu já pensei muito sobre isso, tá? Porque veja só, quando a gente fala e pensando em termos de vida útil, né? Quando você fala de vida útil de um imóvel, o que ocorre?
Puxa vida, você falou que ele já está lá há 30 anos, pode ser que ele fique mais 30, 40, 60, vai saber quanto tempo. O fato é que quando você vai fazer esse cálculo da vida útil, você precisa pensar na depreciação. Porque à medida que você aumenta muito a vida útil, a depreciação, você concorda que ela vai ficando muito pequena, muito baixinha? E aí precisa haver um ponto que você julgue, vão falar assim, você não fala, ó, uma depreciação mensal de R$100 pode ser irrelevante. Então, você chega aí você vai ter um bem 100% depreciado, certo? Que ainda está em uso. Entendeu? Não sei se ficou claro o que eu falei. Vamos supor, né? Porque, por exemplo, a Receita fala que é 25 anos a depreciação de um imóvel. Mas vamos supor que você vai pegar esse imóvel, vai depreciar, você vai ficar lá... eu tenho intenção de ficar aqui 50 anos. Só que se você for fazer o cálculo da depreciação, para 50 anos o valor é tão baixo que não vale a pena. Então você vai depreciando um certo tempo, quando você fala, não, vou depreciar por 20 anos, 25 anos. Por que isso? Porque às vezes o valor do imóvel não é tão alto assim, e aí você tem a relação custo-benefício. Fica mais caro você controlar a depreciação ou esse tipo de controle de contratos aí, do que o valor que você vai ter mês a mês na contabilidade. Então, o que eu sugiro nesses casos? Que nem você falou, tem um cara que ele já está há mais de 25, já está há 30 anos lá, e ele vai renovar o contrato. Então, vamos supor que ele vai renovar o contrato esse mês. Então, você faz pelos próximos 5 anos, né, eu faria isso. E ver com ele a intenção. Não tem intenção de sair. Então, beleza. Então, faz os próximos 5 anos, e amortiza em 5 anos e deixa claro, dali para frente você vai lançar como despesa. E deixa claro na nota explicativa que isso está sendo feito porque você não tem uma estimativa de utilização desse imóvel. Por que a gente não deprecia terreno? Não é porque o terreno não se desgasta, é porque não há estimativa de vida útil. Então, num caso desse, Daiane, é mais fácil ir reconhecendo a despesa de aluguel mês a mês, mas deixando claro que isso está sendo feito porque você não consegue estimar a vida útil desse ativo, consequentemente, você não consegue lançar, ou você não consegue baixar isso daí. Não tem como, então você vai reconhecer como mês a mês. Entendeu? Não sei se eu fui claro aí nesse... Essa norma é a mais complicada de todas, viu? É um pouco, sim, é um pouco complicado, sim. Né? É um pouquinho complicado, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou finalizar aqui a gravação, vou falar uma coisinha aí com vocês, tá bom? Então, queria agradecer a todo mundo, vocês, quem for assistir o vídeo mais para frente. Então, muito obrigado por estar aqui até esse momento com a gente, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus.